Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, vamos abrir a Bíblia Sagrada, lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, e vamos iniciar a 8ª mensagem sobre o tema Criação versus Evolução, a verdade versus a mentira. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Antes da gente fazer a oração, preste atenção nessa imagem aqui. Você está vendo aqui um relógio lindo, um relógio suíço, as engrenagens do relógio, a máquina do relógio, está vendo? Ali de uma forma mais ampliada, né? Aqui de uma forma menor. Grave essa imagem para você entender o que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é esse Deus digno de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas o Senhor criou. Foi pela tua vontade soberana que todas elas foram criadas, todas elas vieram a existir. O Senhor criou os céus dos céus. O Senhor criou o planeta Terra. O Senhor criou essa natureza exuberante que está aí diante dos nossos olhos. O Senhor criou desde a grandeza do universo até as coisas mais pequeninas, e que às vezes nós não damos nem muita atenção para elas. Por isso que o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. Por isso nós nos submetemos à tua palavra. Por isso nós te louvamos, te glorificamos. Por isso nós vivemos a nossa vida espiritual com dignidade, com temor reverencial, porque o Senhor é digno disso. E queremos nessa noite, meu Deus, aprender um pouco mais de ti. Queremos mergulhar nas águas profundas do conhecimento divino, do conhecimento sagrado. Queremos conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido, não apenas como um Deus de louvor, de adoração, de dízimo, de oferta, mas como um Deus sábio, que com a sua sabedoria criou todas essas coisas. Conhecer a complexidade da tua criação e dessa forma louvar mais ainda o teu santo nome. Então fala-nos nessa noite, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor, como teu ungido, como teu mensageiro, como teu profeta, como anjo desse ministério. Inspira-me, capacita-me para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade. E que a tua palavra proclamada com verdade venha trazer crescimento espiritual para a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor,
E todo aquele que crer, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, quando nós observamos um relógio, como nós vimos ainda há pouco ali, o retroprojetor projetando a imagem de um relógio, a maquinária de um relógio, quando você observa, mesmo você não sabendo nada sobre todos os processos que foram utilizados na fabricação do relógio, mesmo você não conhecendo quem é que fez o relógio, pela lógica, pela experiência, você é absolutamente obrigado a pensar na existência de quê? Um relojoeiro. Você é obrigado a pensar na existência de um relojoeiro, de um fabricante de relógio. E lógico, completamente ilógico, seria você acreditar que uma máquina tão complexa como é a máquina de um relógio, uma máquina tão precisa como é a máquina de um relógio, tenha aparecido do nada. Aí seria uma coisa totalmente lógica. Não apareceu do nada, surgiu de repente e está aí funcionando como relógio. Ora, a mesma coisa, o mesmo raciocínio se dá em relação ao universo que Deus criou. Irmãos, a complexidade do universo, as leis precisas que regem o universo, tudo isso nos leva a crer em quê? Na existência de um Criador. Na existência de um Criador. Está compreendendo o raciocínio paralelo que eu fiz? Tem uma foto aí de uma galáxia, não tem? Olha só. Isso aí é a foto de uma galáxia apenas. Existem bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas. Então a coisa é muito grande, a coisa é muito perfeita, a coisa é muito complexa. Então, qualquer outro pensamento que as pessoas possam ter, contrário a isso, contrário a ver um relógio e pensar na existência de um relojoeiro, ver o universo e pensar na existência de um Criador, olha, ou é porque a pessoa está sendo contrária pela simples razão de ser contrária, ou é por questão de puro ateísmo, porque não pode ser por falta de argumento lógico, não pode. Você sabe que a gente que é contrário, porque é contrário, é do contra sempre. Por que você é do contra? Porque eu sou do contra. Então, essa aqui é a grande realidade. Por exemplo, veja a questão da existência de Deus. Vamos imaginar que tenha um cientista que diga assim, olha, eu creio em Deus e eu vou provar cientificamente a existência de Deus. Aí pega esse cientista, vai provar, eu quero um laboratório, eu quero o melhor laboratório que exista no planeta Terra, eu quero os melhores equipamentos, eu quero os recursos mais sofisticados que existam na ciência, eu quero à minha disposição as técnicas mais avançadas. E você colocasse tudo isso à disposição do cientista. Mesmo ele tendo o melhor laboratório, mesmo ele tendo as melhores máquinas do laboratório, mesmo ele tendo os sistemas mais sofisticados, ele não conseguiria provar, através de experiência científica, a existência de Deus. Não teria como. O máximo que ele poderia fazer era no final dizer, não dá para provar, mas eu aceito a existência de Deus através da fé, através da minha fé. Eu creio na existência de Deus. Mas se por outro lado tivesse um outro cientista e dissesse assim, eu não creio que exista Deus, e eu quero provar cientificamente que Deus não existe, mas eu quero também o que deram para ele, eu quero o melhor laboratório, eu quero os melhores equipamentos, eu quero os recursos mais sofisticados, eu quero as técnicas mais avançadas, e você colocasse tudo isso para ele. O mesmo que deu para o que crê, você daria para o que não crê. Olha, ele também não conseguiria provar cientificamente que Deus não existe. O máximo que esse cientista ateu, que esse cientista incrédulo poderia fazer, era aceitar a inexistência de Deus através do crer. Ele dizia, eu não tive como provar que Deus não existe, mas eu creio que Deus não existe. Então o que é que a gente chega à conclusão? Que tanto para um como para o outro, a questão está no crer. Tudo
depende do crer. Por quê? Porque nenhum dos dois pode provar as suas propostas através de provas científicas. Não tem como provar. Nem o que crê prova, nem o que não crê não prova. É tudo uma questão de fé. Um tem fé que Deus existe, o outro tem fé que Deus não existe. Então, o evolucionismo, ele aponta para o ateísmo. O evolucionismo, ele aponta para a inexistência de Deus. Agora, o criacionismo, nós somos criacionistas, ele aponta para a existência de um Deus criador dos céus e da terra. Por isso que nós que somos cristãos, nós que somos de Deus, nós cremos, meus irmãos, obstinadamente, que tudo que existe na terra, tudo que existe no universo, todas as coisas criadas, todas sem exceção, são consequência de um ato único e soberano de um Deus criador. Nós cremos assim. Nós cremos dessa maneira. Por exemplo, você já observou o voo de uma ave, um voo de um pássaro? Você já teve a oportunidade de observar isso? Talvez até tenha visto, um passarinho passou voando, uma águia passou voando, sei lá que ave voou. Eu tenho uma imagem de uma águia aí, não tem? Olha que coisa linda. A águia voando lá em cima dos Alpes. Maravilhoso, né? Maravilha. Quando você observa o voo de uma árvore, olha, meus irmãos, isso aí implica numa complexidade enorme de atividades, de recursos. As aves, às vezes você não pensa assim, só olha a ave voando e acha bonito, e acha maravilhoso, mas você tem que raciocinar, você tem que compreender que ela tem aerodinâmica na estrutura das suas asas, o formato, a estrutura do corpo da ave, o material que foi usado nos ossos, nas penas, nos músculos da ave. A ave, quando voa, ela tem um sistema de propulsão, ela tem um sistema de navegação, ela tem um sistema de manutenção dela. A ave plana, ela consegue ficar planando lá em cima. Ela tem um sistema extraordinário para realizar o pouso e tantas outras coisas tremendamente complexas. Se você resolvesse construir um ultraleve, irmão Rodrigues Júnior vai lá na metalúrgica dele e constrói um ultraleve. Bota lá, preparou daqui, preparou de lá, e bota ferro para aqui, bota ferro para lá, faz uma cobertinha, pega um motorzinho de Fusca, aí disse, não, isso aqui vai ser legal, isso aqui voa. Aí disse, voa mesmo, irmão Rodrigues Júnior? Voa. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar para o ponto mais alto que tem no Ceará. Eu não sei qual é a montanha mais alta que tem aqui, qual é a serra. Chegasse lá no alto da serra, bem alto. Vamos colocar aqui, bem na beira do precipício, e daqui você vai voar com o teu ultraleve. Tu voaria? Um feito por você? Claro, se a pessoa entende da construção de ultraleve, se é um engenheiro aeronáutico, ele constrói e ele se garante. Esse eu vou voar, pode deixar tranquilo, isso aqui vai voar. Mas se você não entender, mesmo que você tenha sido o fabricante, o construtor, você não voaria. Você não teria certeza que aquilo ia voar. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a origem de um projeto tão complexo como a ave? Quem que originou isso? Sabe? Quem é que criou uma ave com essa capacidade de voar? Será que seria ilógico nós crermos na existência de um Deus todo-poderoso que teria produzido com a sua sabedoria, com o seu poder, toda a complexidade que uma ave tem que ter para voar? Será que seria ilógico nós crermos dessa forma? Será que seria uma coisa absurda nós chegarmos à conclusão que toda essa complexidade é o resultado lógico da inteligência, da sabedoria e do poder do Deus Todo-Poderoso? Será que seria ilógico nós crermos assim? Claro, é evidente que não. Ilógico seria nós crermos que a ave é resultado do acaso. Surgiu do nada. Houve uma explosão do nada e de repente tudo passou a existir.
havia um caldo primordial e aquela lama preta, ela foi se desenvolvendo e de repente estão aí as aves voando. Eu pergunto, será que seria anticientífico nós crermos na criação intencional de Deus? Nós cremos que Deus criou todas as coisas com um propósito. É o que diz a Bíblia. Ou será que toda a criação, inclusive nós, somos resultado desse caldo primordial que os evolucionistas dizem poderia ter existido há bilhões e bilhões de anos atrás? Será que esse universo grandioso, eu disse hoje de manhã, o universo, ele possui mais estrelas que todos os grãos de areia das praias, de todos os desertos que existem no planeta Terra? Será que esse grandioso universo, com a sua beleza exuberante, com as suas leis precisas, o universo tem leis precisas, que não podem falhar? Será que tudo isso, irmãos, teria sido fruto de uma explosão cósmica, que eles dizem, que eles chamam de Big Bang, e que dizem que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos atrás? Claro e evidente que não. Sem dúvida que não. Olha, eu falei hoje de manhã aqui na igreja, que a ciência moderna, ela tem mostrado a complexidade que é o nosso código genético, o DNA. Olha, o nosso código genético, o DNA, ele contém mais de 3 bilhões de letrinhas perfeitamente alinhadas, um código altamente codificado, complexo, uma coisa extraordinária de Deus, onde estão armazenadas todas as informações capazes de criar sistemas complexos, como por exemplo o teu corpo. Que é coisa mais complexa do que o corpo humano? Que é coisa mais complexa do que o corpo de um animal? Já parou para pensar na complexidade do teu organismo? Milhares e milhares de quilômetros de veias, artérias, uma bomba que fica aqui do lado esquerdo, bombeando o sangue, tum, 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 toda hora, e o sangue vai, circula pelas veias, circula a artéria, irriga o teu corpo, o estômago, o intestino, os rins, o pâncreas. Olha, é muito complexo, irmãos. É uma coisa muito complexa. Aí eu pergunto, será que seria irracional nós acreditarmos que toda essa codificação que está no código genético tenha sido fruto do Deus Todo-Poderoso? Da inteligência de Deus? Será que isso seria irracional? Ou racional seria nós crermos que toda essa codificação é fruto da inteligência de Deus, não fruto do acaso? Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para a igreja. Abra em 2 de Crônicas. 2 de Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Salomão faz uma oração a Deus e ele diz o seguinte: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Por que ele estava perguntando isso? Mas será possível? Deus mandou construir esse templo, Deus mandou construir esse santuário, mas esse Deus tão grande, esse Deus que a nossa mente finita muitas das vezes não consegue imaginar a sua grandeza, será que esse Deus de fato habitaria com os homens na terra? Aí ele diz, por que ele estava perguntando? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele diz, Senhor, o céu dos céus, esse universo imenso, infinito, que nós não temos ideia, a ciência nunca conseguiu nem nunca vai conseguir determinar qual é o tamanho do universo. Lembra do que eu falei do planeta Quaoar, que foi descoberto agora há pouco tempo? Mais um planeta que foi acrescentado ao sistema solar. Uma coisa grandiosa. Você pegar um avião e dizer, vou lá para Quaoar. Um avião que voa a 800 km por hora,
quase 1000 km por hora, e você levar 932 anos para chegar lá? É coisa muito grande. Ele disse: olha, Senhor, se o Senhor é maior do que tudo isso, como é que o Senhor vai caber dentro de um templo? Como é que Deus cabe dentro da gente? Que coisa tremenda, hein? Olha o que é que você tem dentro de você, irmão. O Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode glorificar a Deus com palmas. Mas você sabe, olha, é impressionante que apesar dele ser um Deus tão grandioso como é, eu fico às vezes pasmo quando eu fico observando as coisas pequeninas que esse Deus grande criou, que esse Deus grande fez. Por exemplo, a salmonela. A salmonela é uma bactéria. Você sabe que uma bactéria só pode ser vista diante de um microscópio muito potente, para poder enxergar a bactéria, né? Existe bactéria em tudo quanto é lugar. Ninguém enxerga a bactéria. Tem que ter um microscópio tremendamente potente para você enxergar a bactéria. Pois bem, a salmonela, ela tem um motorzinho que é o menor motor conhecido pela ciência, pelo homem. Só para você ter uma ideia do tamanho desse motorzinho que essa bactéria tem. Se você pegasse um único fio de cabelo, só um fio de cabelo, daria para você colocar naquele fio de cabelo 8 milhões de motorzinho do que a salmonela contém. Pastor, quantos? 8 milhões de motorzinhos. Você colocaria num único fio de cabelo, lado a lado. Só que isso é visto com microscópio potente. É esse motorzinho quem dirige a bactéria. E outra coisa, não precisa de mecânico. Não precisa de mecânico. Ele se conserta sozinho. Se tem algum problema, sabe, ele se autoconserta. Tem um sistema de auto-reparo, né? Tremendo. A ciência diz o seguinte: se esse motorzinho da salmonela fosse do tamanho do homem, do nosso tamanho, a velocidade dele seria equivalente a 180 km por hora. Claro que no organismo ele não anda a 180 km. Se fosse do nosso tamanho, se fizesse a coisa grande. Então a velocidade que ele ia desenvolver era de 180 km por hora. Agora olha que coisa fantástica. Os cientistas fizeram uma experiência e viram que esse motorzinho da salmonela, eles giram a hélice a uma velocidade de 100 rotações por minuto. Volto a dizer, o menor motor conhecido. Só para você ter uma ideia, nos últimos 15 anos, os japoneses têm investido cerca de 20 milhões de dólares por ano para tentar descobrir como é que esse motorzinho funciona. O Japão todo ano gasta na área de ciência 20 milhões de dólares para tentar construir um motorzinho igualzinho ao da salmonela. Pastor, mas por quê? Qual seria a vantagem se ele descobrisse isso? E se eles conseguissem fazer algo semelhante a isso? A vantagem é o seguinte. Por exemplo, um liquidificador. Se um liquidificador tivesse um motor com uma hélice tão eficiente como o da salmonela, aquilo que você faz em 1 minuto no liquidificador, você faria em 6 segundos. Está vendo por que eles estão procurando? Se conseguir isso, olha, os caras vão ganhar bilhões e bilhões de dólares. Imagina, vou botar aqui gelo, vou botar aqui fruta, vou botar aqui uma opção de coisa, vou liquidificar, 1 minuto. Bastava 6 segundos. Pronto. Para você ter ideia disso. Irmãos, olha, toda a criação de Deus está cheia de exemplos da grande sabedoria do nosso Deus. Nós temos um Deus que é sábio. Diga, o nosso Deus é sábio. Fala para o irmão do lado, o teu Deus é sábio, meu irmão. E abra a tua Bíblia no livro de
versículo 19. O sábio Salomão escreveu o seguinte, Provérbio 3, versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Quer dizer que foi a sabedoria de Deus que fez com que todas essas coisas viessem a existir. Porque olha só, irmãos amados, igreja, preste atenção. Às vezes nós ficamos tremendamente maravilhados com as coisas que o homem tem feito, com as coisas que o homem tem criado. Às vezes nós ficamos impressionados com a capacidade do ser humano. A gente diz, puxa vida, o homem é muito inteligente, né? O homem tem capacidade de fazer coisas tremendas. Olha como o homem é inteligente, olha a capacidade do ser humano. Por exemplo, o sistema de radar que nós usamos hoje, os radares. Como é que o homem consegue fazer o radar, hein? Um avião voar através de radar, né? Usa-se radar hoje para muitas coisas. Aí você acha fantástico, né? Não. O sistema de radar não foi uma invenção do homem. Foi original de Deus. O homem copiou do que Deus já tinha feito. O homem aprendeu o sistema de radar examinando o morcego. O morcego tem um sistema de radar, olha, que emite ondas. E ele voa naquela... Já viu um morcego quando entra dentro de casa? Dentro do quarto, entrou o morcego. Rapaz, meu irmão, uma velocidade não bate nas paredes. Ele emite ondas que identificam onde tem um obstáculo. Aquilo volta para ele de uma velocidade impressionante. O cérebro dele processa todas as informações e ele se desvia. É uma coisa impressionante. Foi estudando os morcegos que o homem conseguiu criar o sistema de radar. O sistema sonar, que é o radar, digamos assim, utilizado nas águas, que os navios usam, que os submarinos usam. Olha como o homem é inteligente, né, rapaz? O submarino lá nas profundezas do oceano, e ele tem um radar que ele avisa quando tem qualquer obstáculo na frente. Não, isso não foi original do homem. Isso foi uma cópia do que Deus fez. O homem aprendeu isso com alguma coisa que Deus havia criado. Aprendeu com quem, pastor? Com os golfinhos. O sistema de sonar usado hoje foi aprendido com os golfinhos. Eles foram examinar os golfinhos, porque o golfinho tem um sistema de sonar impressionante. Não é maravilhoso isso? Ou não é? É. Aqui em Gênesis, olha. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Vamos ler o 24 e 25. Também disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Você sabe, olha, tem coisas que o nosso Deus criou que nos deixam pasmo. Coisas pequeninas. Por exemplo, a abelha. Eu falei hoje de manhã que eu ia falar agora à noite sobre a abelha. A abelha é um bichinho pequenininho, olha, extremamente inteligente. Só que a abelha, ela não vai para uma escola de aviação fazer um curso para no final receber um diploma ou um brevet de voo. Não, ela já nasce sabendo voar. Ela já nasce conhecendo tudo de voo, né? O homem é que tem que ir para uma escola aprender, para pilotar um avião. Aí depois que ele aprende, recebe um brevet. Está capacitado para voar. A abelha não. A abelha, por exemplo, ela não tem um sistema de posicionamento GPS. Hoje se fala muito em GPS. Meu filho comprou um para mim. É impressionante, sabe? Você bota no carro lá, liga no acendedor de cigarro. Em janeiro, tinha que pegar o bolo para uma festinha que nós fizemos aqui, não foi? E o bolo era lá no Conjunto Ceará, onde mora o irmão Valdir. E ali é difícil andar no Conjunto Ceará. Olha, quem não conhece, meu irmão,
é um intrincado de rua, é um labirinto. Uma vez eu fui fazer um sepultamento lá no cemitério do Bom Jardim e eu voltei por dentro. Quem vinha comigo não sabia. Olha, foi uma dificuldade sair de dentro do Conjunto Ceará. Ia para um lado, andava e digo, meu Deus, e agora? Aí perguntava, não, o senhor vai para onde? O senhor errou, o senhor volta, tudo isso. Aí eu ia me perder de novo. Eu não chego mais nunca na igreja, só na volta de Jesus, né? Porque não vai chegar. Esse aparelhinho chamado GPS, você pega e bota assim, Conjunto Ceará, Rua Clementina de Jesus, número 131. Aí aperta. Ele funciona via satélite. Aí eu saí daqui. Aí tem uma vozinha que diz assim, siga em frente. Aí você vai. A 50 metros à direita, a 50 metros à frente, entre a esquerda. Aí aparece Rua Liberato Barroso. Vai aparecendo o mapa. Aí você entra. Agora entra de novo à esquerda, entra na rua de trás. Agora entra aqui na Pedro Pereira. Agora pegue a Imperador. Vai em frente, aí você vai em frente. E o mapinha lá, é uma parede desse tamanho assim. E o mapa de toda, você vai passando e conferindo. É verdade, ó, estou passando nessa rua aqui. Olha, essa transversal é a rua tal. E lá fui eu. Eu e meu filho. Entramos naquele emaranhado. Entra à direita, entra à esquerda, em frente, 200 metros. Faça isso, faça aquilo. Daqui a pouco entramos numa ruazinha. Aí o danado disse assim, você chegou ao seu destino, pare o carro. Ele só não mandou eu olhar para a direita, né? Mas quando eu olhei, número 131. Deixa você no lugar preciso. Minha esposa queria resolver algumas coisas, aí eu estava ocupado, eu dizia, não, mas eu não sei andar aqui, tu tem um GPSzinho, digita lá a rua, que ele te leva lá tranquilo. Por exemplo, eu pergunto assim, onde é que fica o norte? Onde fica o norte? Basta você olhar para onde o sol nasce, você sabe onde fica o norte. Agora veja, irmãos, esse bichinho chamado abelha, ele já nasce com esse senso de direção. A abelha, ela sabe qual é a posição dela em relação ao sol. Ela tem tudo aqui ó, na cacholinha dela. Quem é que fez isso, hein? Quem fez isso? Deus. Na colmeia de abelhas, tem um grupinho de abelhas que tem uma função específica na colmeia. Qual é a função? Sair para arranjar alimentos. Aí aquele grupinho sai atrás de alimentos. Aí encontra lá o alimento, o pólen das folhas, não sei o que, aí encontra. Aí volta para a colmeia. Aí transmite a informação para as outras. Olha, achamos alimento ali naquela árvore, ali naquele jardim, em qualquer lugar. Você sabe como é que ela transmite essa informação? Para que as outras possam ir, sem a ajuda das que já foram, e chegar exatamente onde existe alimento. Pela inclinação que ela usa no voo, e pelo número de batida das asas. As outras, puxa, olha, fica nessa inclinação. Bate as asas tantas mil vezes, que você vai chegar exatamente onde tem alimento. Tremendo, né? Eu pergunto, como é que as abelhas desenvolveram todo esse mecanismo de comunicação, hein? Se alguém acredita que isso é fruto da evolução, eu dou o microfone para você vir aqui e explicar como é que isso aconteceu. Como é que a evolução fez isso? Eu desafio você. Olha, irmãos, isso aí é uma colmeia, né? Um pedaço de uma colmeia. Você vê como as abelhas são fascinantes, né? O sistema de construção das colmeias, né? É uma coisa extraordinária, absolutamente extraordinária. Olha como é que elas fabricam a colmeia. Aqueles buraquinhos ali, olha, tudo é feito de cera. Ela produz uma cera que vai fazendo aqueles... Tem um nomezinho que fugiu da minha cabeça agora. Bom, não importa. Vai fazendo. Aí ali dentro, cada buraquinho daquele cabe uma abelha. Ela entra e ela começa a produzir o mel. E o mel fica lá dentro. O que eu quero mostrar para você de extraordinário disso? Eu falei hoje de manhã aqui. Se você pegar uma colmeia e colocar num ambiente de 40 graus, por exemplo, o calor que fez hoje de manhã e que está fazendo agora à noite, se você pegar e colocar, a cera começa a derreter. Que é cera. Derrete com calor. O mel
perde aquela viscosidade, não fica mais aquele mel grosso. Ele começa também a ficar bem diluído, bem por causa do calor. Você sabia que dentro da colmeia, as abelhas criaram um sistema de controle de temperatura para que a cera não derreta, para que o mel não se dilua e fuja dali das casinhas, que é uma coisa simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica. Como é que elas fazem, pastor? Mesmo estando exposta a um calor de 40 graus, né? Como é que ela faz isso? Como é que ela consegue manter a temperatura dentro da colmeia para que a cera não derreta, para que o mel não derreta? Bom, as abelhas, elas já constroem a colmeia de uma maneira tal, elas fazem uma engenharia de tal forma que possa haver dentro da colmeia a circulação de vento. Para que o vento possa circular, ela já constrói com essa técnica. Aí o que é que elas fazem? Existem grupos de abelhas dentro da colmeia que se posiciona na posição correta e todas começam a bater as asinhas ao mesmo tempo, na mesma direção. Aí forma um corredor de vento que passa pela colmeia e refrigera a colmeia. E aí a cera se mantém na temperatura que não pode derreter. Não é uma coisa fantástica? É ou não é? Irmãos, elas têm um controle de temperatura. Então tudo isso mostra a grandeza e a sabedoria do Deus que as criou, do Deus que as fez. Deus já fez as abelhas com essa sabedoria, sabe? Uma coisa espetacular. Volte lá em Provérbios. Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante. Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante. Olha o que diz o sábio Salomão, falando da sabedoria de Deus. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então aqui, o Espírito Santo, através de Salomão, está falando para a gente sobre a sabedoria de Deus operando na criação do universo. A sabedoria de Deus operando na criação de todas as coisas. Olha, a lição que esse parágrafo aqui nos dá é que todo o poder de Deus, todo o esplendor que nós encontramos nessa criação divina, é a prova daquilo que a sabedoria de Deus pode fazer ainda. É essa a lição. Ou seja, o Deus que cuida do universo, o Deus que controla todas as coisas criadas, o Deus que faz com que todas elas funcionem segundo a sua soberana vontade, Ele também cuida de cada um dos seus filhos. Aleluia! Esse Deus faz com que os seus desígnios venham se cumprir na minha vida, na tua vida, para a sua glória. Aleluia! Deus faz todas essas coisas. Diga glória a Deus. Agora uma coisa. Por isso que o Filho de Deus tem que buscar sabedoria. A palavra diz, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você tem que ser um homem sábio, uma mulher sábio. Quando nós somos de Deus e andamos segundo a sabedoria divina, olha, toda essa natureza que Deus criou começa a trabalhar em nosso favor. Começa a trabalhar em teu favor. Se você vive a tua vida
conforme a sabedoria de Deus. Mas, por outro lado, se nós nos rebelamos contra essa sabedoria divina, se nós nos rebelamos contra a sua santa vontade, todas essas coisas que Deus criou começam a se rebelar contra nós também. Começa a trabalhar contra você. Vou explicar melhor. Tem um homem na Bíblia que descobriu isso. Provou na sua própria carne a verdade que eu estou falando para você. Quem foi esse homem? Jonas. Abra no livro de Jonas. Quando ele tentou fugir de Deus, quando ele tentou não fazer a vontade de Deus, olha, ele experimentou isso. Viu? Vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Ok? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Olha, um monte de marinheiro incrédulo, cada um tinha um Deus diferente. E eles começaram, quando viram aquela tempestade violenta, cada um se apegava com o seu Deus. Quem era macumbeiro se apegava com o Deus da macumba, quem era idólatra se apegava com os seus ídolos. Uma confusão danada no navio. Cada um clamava ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Olha que coisa impressionante. Quando a palavra de Deus veio a Jonas, e Deus disse: Jonas, vai para a cidade de Nínive, prega a minha palavra, anuncia a minha palavra, a coisa lá está difícil, o pecado está tomando conta de tudo, está destruindo tudo, é preciso que você pregue, porque há eleitos de meu na cidade de Nínive. Eu disse: não, esse povo aí de Nínive é um povo inimigo de Israel, é um povo que já fez coisa terrível com Israel. Não vou pregar não. Eu vou me mandar, vou para Tarsis. Não vou fazer a vontade de Deus. Pegou um navio, tinha dinheiro, pagou a passagem, e lá se vai Jonas. Quer dizer, quando a palavra de Deus chegou a Jonas, ele pensou que podia largar ou pegar. É largar ou é pegar. Errou feio, meu irmão. Como muitos têm errado hoje. Porque, olha, quando a palavra de Deus nos ordena alguma coisa, você tem que ser sábio. Só há uma coisa que nós devemos fazer: ouvir e obedecer. Não temos outra alternativa. Não adianta dar desculpas. Não adianta, sabe, arranjar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho dos crentes, entre aspas. Entrou no navio, Deus disse: espera lá, deixa eu mandar uma tempestade violenta. De repente, vento forte, o mar se tornou tempestuoso, onda gigantesca, o navio a ponto de naufragar, os marinheiros incrédulos, cada um se apegando ao seu Deus, jogando fora a carga do navio para o navio aliviar da carga, para tentar impedir o naufrágio. Onde é que Jonas estava? No porão do navio, aqui, dormindo profundamente. Olha, é possível um filho de Deus estar em desobediência a Deus e mesmo assim ele sentiu uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que está tudo bem, inclusive dormir profundamente. Eu estou tão bem, eu durmo tão bem, pastor, não sinto nada que Deus esteja aborrecido comigo, não estou vendo nada de extraordinário. Olha, deito de noite, minha cabecinha no travesseiro, durmo, que é uma maravilha. Olha aqui, ó. Só que agora Deus não estava mais falando com Jonas através da sua palavra.
Deus agora estava falando com Jonas, usando outra linguagem. O mar tempestuoso, o vento forte, a chuva, o trovão, os relâmpagos. E até um peixe gigante. Deus, agora você vai ouvir dessa maneira. Não quer ouvir a palavra? Agora você vai ouvir. Irmãos, quantos nos dias de hoje estão deixando de fazer aquilo que Deus ordena? Jonas, vai para Nínive. Não vou. Jonas, quarta-feira à noite na igreja. Quarta-feira à noite é difícil. Estou cansado. Moro longe. Tem que pegar 2 ônibus. É? Não, vou ficar em casa. Jonas, você tem que guardar o dia de descanso. O domingo é o dia de descanso, é o dia do Senhor. Tem que dedicar o domingo por inteiro para mim. Não, eu venho só de manhã e volto à noite. E não volto à noite. Quantos de vocês foram desobedientes hoje, hein? Ou você não já ouviu Deus falar que domingo é o dia do Senhor? Quantos de vocês não apareceram aqui de manhã? Não, pastor, mas sabe o que é? Não é comigo não. Eu não quero saber não, é com ele. Quero saber se Deus vai aceitar as tuas desculpas. Deus não aceita desculpas. Deus quer obediência. Aí começa a desobedecer. E aí Deus começa a falar, não mais através da palavra. Deus começa a falar com aquele desobediente, às vezes através de doenças, às vezes através de crises financeiras, às vezes através de fracasso nos negócios, as tempestades da vida. Deus já não quer ouvir a palavra, vamos ver se você ouve assim. E quantas vezes o sujeito está em cima de uma cama, achando que vai morrer, aí diz, ai Jesus, me cura disso aqui, que agora eu vou levar a sério a igreja. Quer dizer, só ouviu a linguagem da doença, é? Será que é preciso Deus colocar em cima de uma cama para a pessoa ouvir? Será que é preciso Deus fazer você perder os teus bens? Porque hoje está tudo bom. E amanhã? Hoje você tem um emprego maravilhoso. E amanhã? E se Deus tirar esse emprego? Há muitos anos atrás, nós tínhamos um irmão na igreja de Recife. E ele era uma pessoa obediente a Deus, temente a Deus, chamava atenção. Sabe aquela pessoa assim, que o pastor chega no púlpito e olha e tem certeza que ela vai estar ali? Há pessoas aqui, quando eu subo no púlpito, eu tenho certeza que elas vão estar na igreja. Seja quarta-feira à noite, seja domingo de manhã, domingo à noite, já sei que elas vão estar na igreja. Outras não. Outras eu olho, não tá, não veio, tal. Outras eu posso subir com uma venda nos olhos, sem olhar e dizer, o irmão fulano está aí. Ele está aí. E esse irmão era assim. Um dia ele chegou, esse pastor, ele tinha uma oficina mecânica. Esse pastor, olha, puxa vida, minha oficina está crescendo tanto, mas tanto. Eu já aluguei um outro terreno de lado, porque o espaço não dá para colocar o carro dos clientes. Ele era um excelente profissional. Batia o carro, levava para ele, deixava novo. O profissional de primeira. Olha, chovendo na horta dele. Mas chovia. Ele só contava bom testemunho. E tá bom. De repente, esse irmão, que era um assíduo frequentador dos cultos, às vezes quarta-feira não aparecia. Eu dizia, puxa vida, o irmão está faltando, né? O irmão não era de faltar. Às vezes domingo de manhã vinha, à noite não vinha. Às vezes de manhã não vinha, vinha só à noite. E começou. Não. Deus está falando pela palavra, né? Passado alguns meses, aí ele veio fazer gabinete pastoral comigo. Desesperado. Pastor, estou numa situação difícil. E o que está acontecendo? Tenho notado, você falta muito. Poxa, pastor, o senhor acredita que a minha oficina está quase falindo? Que é isso, rapaz? Você teve que comprar terreno, aumentar o tamanho da oficina. Você não estava dando... Você disse, eu estou recusando clientes. Pastor, estou recusando clientes. Não dá mais. Pois é, pastor. Está quase na falência. O que é que houve? Isso é... Nesse domingo agora eu acordei. Esse domingo agora eu ouvi Deus. Eu digo, mas você não estava aqui domingo? Esse não estava não. Eu estava na praia, pescando. Domingo de manhã na praia pescando? É. Lá tem uma praia chamada
Barra de Jangada, em Recife. Já fica em Jaboatão. Então lá tem umas pedras, uns arrecifes. Fica cheio de pescador jogando. Pescador amador, né? Jogando o anzolzinho e pescando. Fica cheio, aquele arrecife inteiro. Eles, pastor, eu estava lá pescando. Viu? Minha mulher, meus filhos, pior que erra, ainda leva a mulher e o filho junto. Né? A mulher não teve sabedoria. Ah, não quer ir para a igreja não, então você vai para a sua pescaria. Eu vou para a minha igreja. Pastor, mas a mulher não tem que ser submissa? A submissão acaba quando o teu marido induz você a ser desobediente a Deus. A Bíblia não diz que nós temos que ser submissos às autoridades constituídas? Quando as autoridades mandaram Pedro se calar, não pregar sobre Jesus, negativo. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Acabou a história. Porque tem marido que é terrível. É ditador. Usa do poder de mando. E às vezes nós diz assim, olha, lembre-se que a palavra manda ser submissa, viu? Tem que fazer o que eu mando. Não, não é assim não. Ele levou esse pastor. Estava lá, aquele monte de gente. De repente, do nada, surge uma onda. E lá vem a onda. E ela começa a bater nas pedras. Pastor, foi batendo e formou uma língua de água. Adivinha em cima de quem a língua de água foi? Dele. Só dele. Um monte de gente. Veio em cima dele e arrastou ele para o lado de lá das pedras. É fundo. Se arranhou todo, se rebentou todo. Aquelas pedras cheias de ostra, cheias de marisco, sabe? Querendo se salvar. E a turma salvando ele para não morrer afogado. Esse pastor, ali eu ouvi Deus falar comigo. Ah, é? Caramba, foi preciso quase morrer afogado para ouvir Deus, rapaz. Eu disse, por que você mudou? Poxa, pastor, tinha um irmão que congregava aqui, que nem está mais, e ele sentava do meu lado. Acabava o culto, a gente ficava conversando. Aí um dia esse irmão disse, olha, é o seguinte, o pastor fica pregando aí, que tem que guardar o dia do Senhor, que não pode faltar culto. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos livres, rapaz. Está errado. Nós temos liberdade de escolher o dia que a gente quer a igreja. Deus não é ditador. Deus dá liberdade para a gente. Está errado o que ele prega. Aí disse, pastor, e eu comecei a dar ouvido a esse cara. Pastor, eu era fiel nos meus dízimos. Ele disse, não, dízimo é da lei. Trouxe uma matéria que ele pegou na internet e me deu, ó. É da lei, está errado. Hoje não é para dar mais dízimo, não. É só oferta. E olha lá. Deixei de dar os meus dízimos. Pastor, agora eu acordei. Então, meus irmãos, não é sábio agir como Jonas agiu. Vem disciplina de Deus. Vem disciplina, não tenha dúvida quanto a isso. O problema, sabe qual é? É que a disciplina de Deus não é pay buff. Esse é que é o problema. Porque se fosse assim, quem não voltou à noite, está brincando comigo, pega uma disciplina. Pimba, quebrou a perna. Pimba, bateu o carro. Pimba, perdeu o emprego no outro dia. Ah, meu irmão, na outra semana, todo mundo estava na igreja sem faltar, dentro de manhã e de noite. Rapaz, olha, Deus me disciplinou. Não vim, quebrou minha perna, quebrei a perna. Olha, meu carro bateu. Olha, perdi o meu emprego. É, rapaz, ai. O problema é que não é assim. A pessoa desobedece hoje, desobedece amanhã. Às vezes passam meses e parece que está tudo bem. Mas não está acontecendo nada, não. Está vendo como, não é como o pastor diz? Não é também assim, não. Esse pastor Carlos aí é muito exagerado. Ele é muito radical, tal. Não é bem assim. Aí vai. Às vezes a disciplina vem um ano depois. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Então, irmãos, Jonas foi desobediente. Depois você vai ler a história toda, porque o tempo já se exauriu. Olha, marinheiros incrédulos foram exortar esse cara. Ô rapaz,
todo mundo aí desesperado, todo mundo aí clamando ao seu Deus, e você dormindo no porão do navio, rapaz. O que está vendo contigo? Vamos lá, ora também ao teu Deus, quem sabe ele se compadeça da gente. Aí ele acordou. Disseram, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos lançar sorte para ver quem é que está fazendo coisa errada aqui, que está atraindo a ira de Deus. Aí jogaram a sorte, adivinha, caiu em quem? Jonas. Disseram, rapaz, o que é que você andou fazendo, hein? Não, olha bem, é que Deus deu uma ordem, eu não cumpri, eu não quis fazer o que Deus mandou, ele mandou eu ir para Nínive, eu acho que não é bem assim, eu acho que esses ninivitas aí, não tem nada que ouvir a palavra de Deus, eles não prestam, eles são ateus, eles são incrédulos, eu não quero ir pregar para ninivita nenhum, e por isso estou fugindo de Deus, não quero fazer a vontade de Deus. Você é o causador disso. Mesmo sendo incrédulos, eles não se livraram de Jonas. Continuaram remando com todas as forças para tentar ver se chegava à terra firme. Não conseguiam. Aí quando eles viram que não conseguia, não tem jeito não, rapaz. O que a gente faz para esse teu Deus aí parar de se irar? Nós não fizemos nada. O que a gente faz? Isso, olha, só tem um jeito. Me joga no mar que eu morro, acaba a história. Perfeitamente. O Senhor, olha, você é o Deus de Jonas, não é o nosso. Então, o senhor está vendo, nós somos inocentes, né? Ele é que fez errado. Vamos ter que jogar ele no mar, não tem outro jeito. Jogaram o Jonas no mar. Ele afundou, depois você lê o texto. Esse eu fui às profundezas das águas. A força das ondas me bolava assim. As algas marinhas se entrelaçavam no meu cabelo. Ele disse, vou morrer, agora eu morro de vez. Eu disse, não. Vai morrer não, senhor, não é assim não. Você está pensando que é assim? Às vezes a morte é um livramento. Às vezes a morte é um livramento, sabe? Não, vai morrer não. Aí Deus diz, baleia! Aquele esguincho da baleia. Engole lá aquele cara lá, ó. A baleia foi lá, abriu o bocão, a água virou. E Jonas, onde é que eu estou nessa escuridão? Na barriga de um peixe. Aí ele clamou a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, por favor, olha, eu me rendo, eu prometo que eu vou ser obediente, eu prometo que eu vou cumprir os meus votos, eu prometo que vou fazer aquilo que o Senhor manda. Aí disse, é? Já se rendeu? Já. Baleia, nada até a praia e vomita esse sujeito na areia. Interessante, né? Até os animais obedeceram a Deus. Até a baleia obedeceu a Deus. E tem gente que não obedece, né? Não é impressionante isso? E depois vem com desculpa, não, sabe o que é? Tal, é assim, é assado. Olha, eu não venho nos 2 cultos de domingo, porque não sei o que. Não, para. Está aqui. Está aqui, ó. É por isso que todo esse sistema evolucionista tem como objetivo acabar com a fé em Deus, aniquilar a existência de Deus. Porque para essa gente, meus irmãos, não há nada melhor do que olhar para a natureza e ver a natureza como Deus. A Deus, a natureza. Não, Deus é uma força, Deus é uma energia, Deus é a natureza. Por que eles adoram isso? Porque eles querem um Deus que não incomoda ninguém. Eles querem um Deus que não faz exigências morais a ninguém. Eles querem um Deus, sabe, que não estabelece um padrão moral de vida que só os filhos de Deus são capazes de cumprir. Não, eles querem viver a vida, sabe, como se diz aí na linguagem popular, ao Deus dará. É isso que eles querem. Eles não querem um Deus que está no controle de todas as coisas. Eles não querem. Então, quando eles conceberam a evolução, eles a conceberam com a finalidade de eliminar Deus. Na hora que elimina Deus, eles estão excluindo toda e qualquer possibilidade de ter que prestar conta a alguém nessa terra. Por isso que a maioria da população do planeta crê na evolução. Não, eu acredito na evolução, é verdade. Eles estão certos, é isso mesmo. Não tem negócio de Deus, não. Por isso que o planeta está do jeito que está.
Por isso que você vê a coisa aí, olha, indo cada dia pior. Por causa disso aqui, ó. Então, eu volto a repetir o que eu disse num dos cultos passados. Esse conflito de evolução e criacionismo não é um conflito entre a ciência e a Bíblia. Não, não é mesmo. É um conflito entre a fé cristã e a incredulidade dos ateus. Esse é o conflito. Não é entre Bíblia e ciência. Absolutamente não. A ciência caminha lado a lado com a Bíblia. A Bíblia, ela foi feita para orientar a ciência. Ela está absolutamente correta. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite.